As causas da tempestade repentina que atingiu o litoral de São Paulo essa semana. Vento, chuva, ondas altas surpreenderam turistas e moradores em terra e no mar. No episódio mais trágico, morreu a modelo Caroline Bittencourt. O marido dela esperou horas na água e só foi salvo por acaso. Veja agora, na reportagem da semana. Um cartão postal do litoral brasileiro atingido por uma forte tempestade. Ventos de até 130 km por hora provocaram destruição e morte. A modelo Caroline Bittencourt não sobreviveu ao vendaval. O marido dela, Jorge Sestini, foi salvo depois de ficar por mais de 3 horas na água. Ele chorava quando chorava bastante. Além dele, uma família inteira foi resgatada das ondas junto com um bebê. Quando eu olhei, comecei a puxar, comecei a gritar: dá um nenê, dá um nenê, dá um nenê. Mas que tempestade foi essa? Árvores caídas, espalhadas pela orla. Uma semana depois, as marcas do vendaval ainda são visíveis em São Sebastião e em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Era um dia como hoje. Tinha sol, o mar estava tranquilo, sem grandes ondas, quando de repente o tempo mudou. E uma tempestade, como Ilhabela nunca tinha visto, atingiu a ilha. No momento em que a tempestade chegou, por volta das 4 da tarde, muitos barcos ainda estavam no mar. Alguns voltando de passeios, retornando para a segurança do cais, quando foram surpreendidos pela ventania. O barco onde estavam Jorge Sestini e a mulher dele, a modelo Caroline Bittencourt, voltava de Ilhabela para São Sebastião quando ela caiu no mar. Domingo Espetacular teve acesso ao boletim de ocorrência com o relato de Jorge Sestini e a polícia. Ele conta que Caroline caiu no mar e que ele imediatamente pulou na água para socorrer a mulher. Jorge diz ainda que não conseguiu alcançar Caroline por causa das grandes ondas e a perdeu de vista. No mar agitado, o empresário não conseguiu mais voltar para o barco e ficou na água, no meio da tempestade, sem um colete salva-vidas. Nós acompanhamos os bombeiros até o ponto onde aconteceu o naufrágio. Nós estamos aqui entre Ilhabela e São Sebastião. Ilhabela, olha, fica do outro lado. Foi de lá que o Jorge e a Carol saíram de barco, vinham para cá quando foram surpreendidos no meio do caminho. O barco deles virou mais ou menos nesse ponto onde nós estamos agora. E não estamos tão longe da margem. Olha ali, mais ou menos uns 500 metros. A gente imagina, capitão, que nessa distância, 500 metros, não é uma distância assim tão grande que a pessoa não consiga nadar até lá se estiver em boas condições físicas. Sim, sim. Por que eles não conseguiram? Se for numa piscina, se a gente pensar numa piscina que não tem influência de vento, correnteza, maré, ondas, então realmente não é difícil. Mas quando você pega um mar com um vento de 100 km por hora, correnteza contra, maré contra, ondulação, ondas contra, realmente é difícil. Jorge Sestini lutou contra as ondas, o frio e o desespero durante pelo menos 3 horas. Até ser encontrado no mar, por acaso, por este homem. Ele chorava muito, minha esposa morreu. Roberto Tenório trabalha como piloto em um barco particular. Ele voltava à noite, sozinho, de São Sebastião para a Ilhabela, quando fez algo que nunca havia feito. Parou o barco no meio do percurso para limpar os óculos. Nesse momento eu reduzi o barco e deixei o barco neutro. Quando ia acionar os motores novamente, Roberto ouviu gritos vindos da água. Gritava socorro. Mesmo com o barulho do vento e da chuva, Roberto esperou e ouviu o grito novamente.
De repente eu vi um grito, socorro, meu Deus, muito longe, uma voz muito fraca, uma mão jogando água para cima. A mão que jogava água para cima era de Jorge Sestini. Aí tava a mão assim, eu peguei ele, joguei assim na popa do barco. E aí depois ele começou a falar que para mim procurar a esposa dele. E perguntei para ele, ele falou que estava com a esposa e que o vento tinha tirado a esposa dele do barco e que ele tinha pulado atrás para tentá-la socorrer. Roberto conta que o tempo todo Jorge só falava de Caroline. Procura minha esposa, minha esposa, minha esposa. Aí eu ainda dei uma volta com o barco, mas sem sucesso. O corpo de Caroline foi encontrado no dia seguinte pelo pai dela, que também participava das buscas. Esse é o barco que era usado pela Carol e pelo Jorge quando foram surpreendidos pela tempestade. É um barco razoavelmente pequeno, mas tem um motor potente e comporta muito bem 5 pessoas. Aqui é o lugar do piloto, aqui na frente tinha um outro banco que se perdeu durante o naufrágio. E esse barco era usado pelo casal principalmente para fazer a travessia entre São Sebastião e Ilhabela. Usavam o barco para não ter que esperar a balsa, que demora muito tempo nos finais de semana e feriados. E também para visitar algumas praias de Ilhabela. É um modelo catamarã e o barco foi encontrado a aproximadamente 15 quilômetros do ponto onde ele virou no mar. Foi encontrado à deriva e olha só o detalhe. Dessa forma, esses coletes estavam no barco. São 1, 2, 3, 4 coletes salva-vidas, itens de segurança que, infelizmente, não chegaram a ser usados pelo casal. O acidente está sendo investigado pela Capitania dos Portos de São Sebastião, que já vistoriou o barco e não encontrou nenhuma irregularidade. Amanhã começa a fase dos depoimentos. Pela sua experiência, eles não conseguiram voltar a tempo. O repórter Felipe Brandão conversou com o dono da garagem de barcos, que falou com Jorge Sestini momentos antes da tempestade. Lenildo Carvalho, conhecido como Magrão, contou por telefone que ainda pela manhã, Jorge passou na marina para pegar o barco. Estava sem Caroline. Nesse dia o Jorge saiu só com os cachorrinhos, né? E a Carol já estava na Ilhabela, aguardando o Jorge. À tarde, quando soube da tempestade, Lenildo mandou mensagem aos clientes dele que estavam no mar para alertar sobre o mau tempo que se aproximava. Aí ele me respondeu com voz tranquila, alegre, e parecia bem feliz, assim. Ele me respondeu: Magrão, já estou no canal, obrigado pela preocupação com a gente. Nós vamos retornar para a Marina às 17h30. Por volta de umas 16h30, mais ou menos, eu passei outra mensagem para ele, pedindo que ficasse num lugar seguro e voltasse quando eu estivesse tranquilo. Daí, então, ele já respondeu, já não me respondeu mais, né? Já não conseguiu, já não tive mais contato com o Jorge. Na verdade, Lenildo ainda conta que no dia anterior tinha se encontrado com o casal em Ilhabela. Estavam alegres, felizes, conversaram um pouco com a gente, comigo, com a minha esposa, e foi a última vez que eu vi a imagem do casal. Caroline Bittencourt tinha 37 anos, era modelo e apresentadora. África do Sul é uma cidade maravilhosa. Chegou a ter um quadro de moda e beleza no programa Hoje em Dia da Record TV. Como modelo, fez campanhas no Brasil e no exterior. Em 2005, Caroline namorava o empresário Álvaro Garneiro. Ele soube da morte da modelo nas Bahamas, onde gravava o quadro 50 por 1, que apresenta aqui no Domingo Espetacular. Foi uma semana muito difícil para mim e acho que por todo o Brasil, com a notícia, a tragédia que se abateu sobre a Carol. A Carol sempre foi uma mulher que sempre teve muita luz, sorridente, uma mulher que trazia muita alegria, sempre do bem. É triste de ver uma pessoa tão iluminada e ir embora tão rápido com 37 anos de idade. Caroline estudava nutrição e tinha uma filha, Isabelle, de 17 anos, fruto de um relacionamento anterior. A jovem também é modelo como a mãe.
Em janeiro deste ano, Caroline se casou com o empresário Jorge Sestini, numa cerimônia à beira-mar, em Alagoas. Os dois se conheceram em 2014, durante a Copa do Mundo. Jorge também tem 37 anos. Nas redes sociais, Caroline costumava postar as fotos das viagens que fazia, muitas na praia e no mar, que ela tanto gostava. Neste vídeo, Caroline aparece com os 2 cachorrinhos que tinha e que estavam sempre com ela. Nesta semana, Caroline participaria de um desfile em São Paulo para lançamento de uma nova coleção. As modelos vestiram uma camiseta com foto de Carol em homenagem a ela. O corpo da modelo foi cremado em São Paulo na última terça-feira, numa cerimônia que reuniu somente a família e os amigos mais próximos. Jorge Sestini e Caroline Bittencourt não foram as únicas vítimas da tempestade. Enquanto Jorge ainda estava lutando pela vida na água, outro resgate dramático acontecia a poucos quilômetros dali. Matias é guia de pesca esportiva e voltava de uma pescaria quando foi surpreendido pelos ventos fortes. Como se fosse um rolo. Parece um rolo preto, negro, assim, vindo de longe, você vê aquele rolo chegando. Matias procurou abrigo numa enseada. Ele tentou sair 2 vezes e voltou. Quando fazia a 3ª tentativa, percebeu algo estranho no mar. Eu vi aquele vulto, parei, olhei de novo, uma onda abaixo, levantou, quando ela baixou, eu vi aquele botinho no meio das ondas. O botinho, no meio das ondas, carregava uma família inteira. Aí já falei pro meu amigo, pega aquela corda, pega aquele cabo. Já pegou o cabo, falou assim, eu vou chegar perto, você joga. Não, eu corria na polpa, peguei o cabo, entreguei na mão dele, falou assim, você, quando chegar perto, você joga. Comecei a puxar, e na hora que eu dei de cara com a criancinha no colo da mulher. As imagens foram gravadas por um pescador que estava no barco. E a primeira pessoa a ser resgatada é o bebê. É Matias, que recolhe a criança nos braços. Quando todos embarcaram, Matias começou a regressar, mas o drama não tinha terminado. As ondas ainda castigavam o barco no meio da tempestade. Aquela mãe saiu de dentro da cabine, olhou para mim e falou assim, moço, não deixa o meu filho morrer, não deixa o meu filho morrer. Aquilo na hora me acertou como se fosse um murro, né? Você fica... Eu comecei a não consegui nem quase falar. Eu falei, não, minha senhora, ninguém vai morrer aqui não, ninguém vai morrer, esse barco não vai afundar, eu falei para ela. Quando finalmente venceram o vendaval, veio o alívio e o agradecimento comovido da mãe. Aí foi a hora que eu desabei mesmo, que aquela mulher chegou, ela veio, ela olhou nos meus pés assim, ela olhou nos meus pés e falou assim, moço, jamais eu vou te esquecer na minha vida. Você salvou a vida do meu filho. Eu peguei ela, levantei ela e falei, não faz isso, moço, mulher, senhora, não faz isso, senhora, não faz isso, senhora. Ela falou assim, não, eu falei, não faz isso, pelo amor de Deus. Eu falei, vai cuidar do seu neném, vai cuidar do seu neném. Júlio Cardoso é navegador, mora em Ilhabela e trabalha monitorando baleias no litoral. Ele estava no mar naquele dia e sabia do alerta de tempestade. Ele viu o temporal chegar em terra. Muito forte, então rajadas monstruosas, ondas muito altas, ondas chegaram a 2, quase 3 metros, e curtas, quebrando direto. Júlio tem mais de 30 anos de experiência como navegador. Eu diria que eles tiveram a sorte do Matias estar lá, o verdadeiro anjo da guarda, e com experiência para fazer o trabalho de resgate deles. Este outro vídeo mostra a força do vento, a violência da tempestade que passou por Ilhabela. O vento ergue a água, formando uma onda que parece varrer o mar em direção ao barco. Nós vimos aquele esbranquiçado e parece que a água, né, o vento parece que sai de dentro d'água. As imagens foram feitas a bordo do barco de Rogério,
que coordena a operação Praia Limpa em toda a região, recolhendo o lixo jogado no mar. Eles estavam voltando de uma operação quando se viram, de repente, no meio do que ele chama olho do furacão. Nós estamos acostumados, né, a navegar, já pegamos certas viradas de tempo assim, estando no mar, mas não imaginávamos que esse furacão iria, né, entrar aqui e fazer tudo que fez aí, né? Esse setor do oceano ali que fica entre a ilha e a costa acabou propiciando que os ventos ganhassem mais intensidade. Por ser um corredor, acabou afunilando os ventos ali. O que se sabe até agora sobre o acidente com Caroline é que a lancha da modelo não conseguiu passar pelo canal a tempo. A tempestade, que surpreendeu pela força devastadora dos ventos, fez com que muitos acreditassem que poderia ter sido mesmo um furacão. Nesse fenômeno, que é raro no hemisfério sul, os ventos podem chegar a 300 km por hora e giram em torno do centro, o chamado olho. O aspecto é parecido com esse da imagem, mas em Ilhabela não teria sido assim. Embora o oceano ali no litoral norte também estivesse com temperatura elevada, o que poderia propiciar a formação de um furacão. A gente está com temperatura do Oceano Atlântico na costa da região sudeste em torno de 27 graus Celsius. Isso é acima da média para essa época do ano. O oceano está mais aquecido, conforme ele está mais quente do que o normal, ele dá suporte para as instabilidades, potencializa essa chuva toda. A especialista explica ainda que foi a chegada rápida de uma frente fria que provocou o forte temporal em Ilhabela. O que é uma frente fria? Nada mais é do que uma massa de ar mais frio que começa a avançar em direção a uma massa de ar mais seco e quente. Conforme a gente tem o encontro dessas duas massas de ar de diferentes características, provocam então essas instabilidades. Em Ilhabela, a vida aos poucos vai voltando à normalidade. Mas para Roberto Tenório, que resgatou o Jorge Sestini, e para Matias Gomes, que salvou a família, a tempestade ainda não passou. Deixou lembranças que vão acompanhá-los para sempre. Você fica pensando nisso? O que me colocou lá? Você vai pensar, é o acaso, se é coincidência, se é Deus que te coloca no caminho para salvar as pessoas. Mas eu sei que eu fiz a minha parte, socorrê-lo uma vítima, mas fiquei triste. Eu cheguei em terra e você olhar no barco, tá faltando uma pessoa. Eu confesso que eu fiquei muito triste com isso.